Olá, 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 tudo bem, pessoal? Beleza? E vocês fizeram a prova semana passada, né? E durante essa semana aconteceram várias coisas, né? E dentre essas coisas, várias polêmicas aí acerca dos 50%, dos blocos, né? Porque são 4 blocos: língua portuguesa, legislação municipal, conhecimentos pedagógicos e conhecimentos específicos. E há quem ficava se gabando de ter gabaritado conhecimentos específicos, hein? Tô de olho. Olha só. Então, mediante essas polêmicas todas, vocês viram lá que a Ian fez, ó? Eu vou botar aqui para vocês. A Ian soltou essa nota de esclarecimento aí. Não sei se dá bem para vocês lerem, porque ela tá, né? Eu não abri ela em PDF. Abri num print que eu tinha aqui. E aí essa nota tava totalmente esquisita, fazendo com que a Ian montasse outra nota de esclarecimento, né? Olha só essa outra nota aqui, ó. Olha só. Sei para quem não leu, né? Tá lendo aí. Tá ok? Aí ela fala dos 50%, né? Mediante o que passamos para a Ian, né? Deixa eu botar aqui. Mediante o que passamos para a Ian, né? Que já que eram 5 questões no bloco de legislação municipal e 5 questões no bloco de conhecimentos pedagógicos, como fazer 50%, né? Mas ela não quis saber, né? Vocês viram aí pelo site que ela falou aqui, ó, no edital, que 50% vai continuar, que o critério foi avaliado e tudo mais. Então, é isso, pessoal. Não tem muito o que fazer, tá ok? Agora, vamos nos concentrar, porque o inimigo é outro. Belfor Roxo. Estamos aqui para falar da história de Belfor Roxo. Tá ok? Vou procurar ser sucinto. Vou dizer para vocês que foram várias fontes. Quer ver? Eu vou ver se eu já coloco aqui, mas eu vou puxar aqui para as referências bibliográficas. Bibliográficas não, né? Sitiográficas. Ó, vou colocar aqui, ó, algumas das referências. Ó, uma das referências que eu levei muito em consideração foi do IBGE. Óbvio, porque é um órgão oficial, beleza? E dos meus amigos aqui da UFRJ também, que é o Panteão UFRJ. As outras referências, gente, poxa, Wikipédia, você sabe que não dá para confiar totalmente. Notícias Belfor Roxo, Vale do Amanhecer, Brava Baixada, são referências que não são oficiais, não são canais oficiais, mas elas também compõem parte desse estudo aqui que eu analisei, tá? Foi analisado de forma responsável, tá? Eu vi algumas datas, eu fui procurar na UFRJ, no IBGE, a referência daquilo, né? Teve algumas até que eu procurei em alguns museus, tá ok? Para poder ver quem comprou, quem não comprou. Porque o que acontece? Aquela região ali de Belfor Roxo, ela passou por muitas mãos, assim, vamos dizer, né? E muitas famílias ficaram ali com a propriedade dali do engenho do Brejo, que é o atual Belfor Roxo, tá ok? Antes de mais nada, peço para você, eu vejo que alguns vídeos meus, poxa, tem lá, graças a Deus, 5.000 visualizações, 4.000 visualizações, mas eu peço para você seguir o canal, ativar o sininho, curtir. Ó, esse lance de botar o joinha ali é maravilhoso, porque isso indica ao YouTube que mais pessoas ele vai jogar para mais pessoas, para pelo menos mais 3 ou 5 pessoas, né, que tenham interesse, né, nesse conteúdo. E agora o inimigo é outro. Essa aula aqui vai ser de história de Belfor Roxo, tá ok? E eu vou pegar um pouquinho do brasão, que agora é um novo brasão. Esse brasão, esse ano, no mês de janeiro, esse brasão ficou valendo, tá ok? Eu vou mostrar o antigo brasão e o novo brasão. Vou mostrar um pouquinho de lei orgânica ali no artigo 7 da lei orgânica, porque vocês vão ter que estudar a lei orgânica de Belfor Roxo, acredito eu. Então, vamos lá. Então, mais uma vez, encarecidamente, gente, dá o like, segue o canal, tá ok? Vamos para a aula. Essa aula, gente, vai ser com muita ilustração, do jeito que vocês gostam, tá ok? Vamos lá, fatos históricos. Foi a partir
de 1556 que a colonização portuguesa chegou à Baixada Fluminense, tá? Usando os rios Iguaçu e Sarapuí, tá? Os índios tupinambás, gente, eles chamavam a região de Ipueira. Ipueira, que quer dizer o quê? O que foi água. Os portugueses já chamavam essa região de brejo, que é diferente de pântano, tá? Aí o pessoal da geografia sabe disso. Brejo é um terreno alagadiço e lodoso, com consistência amolecida, tá? A questão do pântano acho que já envolve mais algum tipo de planície, alguma coisa assim, tá ok? E aí, eu botei aqui a figura de um brejo e coloquei algumas perguntinhas também que já dá para fazer perguntas aqui. Eu acho que fica bem interessante, ó. Mas antes de mais nada, ó, aí a figura de um brejo, mais ou menos, né? Como os índios tupinambás chamavam a região que conhecemos hoje como Belfor Roxo? Como é que eles chamavam? Ipueira, ou o que foi água, tá? E como os portugueses chamavam a região que hoje conhecemos como Belfor Roxo? Brejo, que é um terreno alagadiço e alguns chamam de pântano, mas a gente sabe, né? Eu falei que pântano e brejo não são a mesma coisa, tá ok? Tá aí o exemplo aí de um brejo. Capitanias hereditárias, não tem como fugir desse assunto, né, gente? A nossa capitania hereditária ficava onde, professor? Ficava por aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo com a canetinha. Ó, ficava aqui, ó, a nossa, tá ok? Se você reparar bem, aqui o desenho do mapa do Rio de Janeiro aqui, ó. Pegar um pouquinho ali da São Tomé, ó, o mapinha do Rio de Janeiro, tá ok? A nossa capitania hereditária, tá? São Vicente. Foi a capitania hereditária estabelecida por quem? Por Dom João III, em 1534, né? E o seu primeiro donatário foi Martim Afonso de Souza. Martim Afonso de Souza, ele acaba falecendo depois, deixando aí para Pero, que era o seu... Pero alguma coisa, a gente vai ver aqui ainda, que era o seu filho, tá? Se eu não me engano é Pero Lopes de Souza, tá ok? Martim Afonso, ele morre mais ou menos em 1564, se eu não me engano, 21 de julho de 1564. Então, esse capitão Belchior de Azevedo, que ganhou uma parte das 6 Marias que faziam parte ali da capitania de São Vicente, né? Ele não pôde ter ganho isso do Martim Afonso de Souza. Ele ganhou isso do filho dele, Pero Lopes de Souza, que era filho do Martim Afonso de Souza. Ficou meio confuso o que eu falei, né? Então, em meados do século XVII, em 1600 ali mais ou menos, quando o capitão Belchior de Azevedo ganhou uma sesmaria às margens do rio Sarapuí, do governador do Rio, Cristóvão de Barros, e fundou o engenho de Santo Antônio de Jacutinga. Olha, gente, esse engenho aqui, de Santo Antônio de Jacutinga, você tem que decorar esse nome. Já vai decorando esse nome, porque esse nome aí vai fazer uma diferença pra gente, tá? Santo Antônio de Jacutinga, tá ok? Só pra gente pensar aqui, né? O Pero Lopes de Souza, ele era dono da capitania. Havia um governador, que era o Cristóvão de Barros, e esse governador deu um pedaço aí dessas 6 Marias que faziam a composição da capitania de São Vicente, deu para o capitão Belchior de Azevedo. Mas eu acho que isso aqui não é muito relevante, mas é só para dar uma ambientação da história para vocês, tá ok? Deixa eu mudar aqui. Vamos continuar. Olha aí, gente, essa imagem, né, tá aí no mapinha, eu tirei do Google Maps, e aqui tá o engenho do Brejo, tá? Ó, engenho do Brejo. Aqui ficava a fazenda do Brejo, mais ou menos aqui nessa região, aqui perto da estação ferroviária. Se eu não me engano, isso aqui agora possui a Uniabel, não sei. Ah, porque a Uniabel tá aqui, tá vendo? Então uma parte desse engenho do Brejo, né, possui a Uniabel aí. A Uniabel possui. Ó, outras imagens, tá vendo? Ruína da fazenda do Brejo.
Algumas literaturas vão tratar como fazenda do brejo, outras vão tratar como engenho do brejo, tá? É bom vocês ficarem ligados quanto a isso na prova. Mais algumas imagens. Quem morar aí por Belfor Roxo e poder dizer aqui no chat: poxa, professor, eu já fui lá, eu tenho fotos lá nessas ruínas, poxa, é interessante, fala aqui com a gente, tá? Deixa eu botar aqui de novo. Ó, mais fotos das ruínas, tá ok? E uma coisa triste que eu tenho para falar para vocês sobre isso. Apesar de ser muito importante para a memória da cidade de Belfor Roxo, essas ruínas da Fazenda do Brejo, / Engenho do Brejo, não é tombada pelos órgãos de preservação de patrimônio, né? O IPAM, não é. Então, assim, é uma pena, tá? Deveria ser. Atualmente, está localizada a fazenda, né, ali, o Engenho do Brejo, está localizada onde foi incorporada a propriedade da Universidade Uniabel, conforme eu tinha falado, tá? E essa parte foi cedida pela trineta de Manuel José Coelho da Rocha. Decorem esse nome, porque esse Manuel José Coelho da Rocha, ele é muito importante para a cidade, tá? Tanto é que, ó, se a gente voltar aqui rapidinho, ó, olha onde está a Uniabel ali, ó. A Uniabel lá em cima, ó. Vou pintar aqui, ó. Aqui é a Uniabel. Tá ok? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cronologia dos fatos, porque acho legal botar assim, porque eu faço um resuminho, né? E faço algumas perguntas também que eu acho que são pertinentes. Em 1638, século XVII, já sofrido algumas demarcações, o Engenho do Brejo ficou em posse da família Guarda Muniz. Essas demarcações do Engenho do Brejo foram incluídas na então considerada freguesia de Santo Antônio de Jacutinga, onde tinha a produção de cana-de-açúcar e grande concentração, infelizmente, de pessoas escravizadas. Tá ok? Então vamos lá. Já havia uma freguesia chamada Santo Antônio de Jacutinga. Se lembra que eu falei dela lá em cima? Que é importante? Então, o Engenho do Brejo e as circunvizinhanças ali, elas pertenciam a essa freguesia. E a gente vai ver como nossa gloriosa Belfor Roxo se destacou entre as vilas que tinham ali dentro dessa freguesia aí de Santo Antônio de Jacutinga. Tá ok? As terras que faziam parte das freguesias Santo Antônio de Jacutinga e a de São João de Meriti. São João de Meriti e Jacutinga abrangiam a região que hoje constitui como Belfor Roxo. Quer dizer, tanto Santo Antônio de Jacutinga quanto São João de Meriti tinham partes da terra que hoje chamamos de Belfor Roxo. Porém, sobretudo, né, acho que é melhor, Santo Antônio de Jacutinga tinha a maior parte, tá ok? Em qual importante freguesia em meados do século XVII foi incorporado demarcações do Engenho do Brejo, que hoje conhecemos como a cidade de Belfor Roxo? Freguesia de Santo Antônio de Jacutinga, tá ok? Se na opção lá da IAN, a gente sabe que a IAN é misteriosa, se na opção lá da IAN tiver Santo Antônio de Jacutinga e São João de Meriti, acho que vai estar mais completo. Mas pode ser que esteja só Santo Antônio de Jacutinga, tá ok? Em 1720, ou seja, século XVIII, havia no rio Sarapuí um porto que fazia o transporte de mercadorias entre a corte e a fazenda. Gente, esse rio Sarapuí, ele consta lá, simbolicamente, no brasão, tá ok? Não esqueçam desse nome, porque esse rio vai ser muito importante para o desenvolvimento socioeconômico da região, tá? Do que chamamos hoje de Belfor Roxo. E o que acontecia nesse translado aí nesse rio? Devido ao movimento das marés, os rios transbordavam, alagavam as terras próximas, formando o quê? Mangues e brejos, tornando a região conhecida como Brejo. Tá vendo de quem que era a culpa? Era do rio
do rio Sarapuí. Simples, tá? E aí eu fiz uma pergunta aqui legal, ó. Em quais regiões da Baixada Fluminense o rio Sarapuí deságua e passa? Deságua no rio Iguaçu, no município de Duque de Caxias, na região da Baixada Fluminense. Passa pelos municípios de Nilópolis, Duque de Caxias, Mesquita, Rio de Janeiro, São João de Meriti e Belford Roxo. Tá ok? Isso é importante saber, tá? Vamos continuar aqui. Olha uma parte do rio Sarapuí. Agora tá uma lindeza, né? Meu Deus. Isso há 500, 600 anos atrás devia de ser lindo. E tinham laranjais, né? As margens do rio. E esses laranjais também estarão no novo brasão da cidade. Tá ok? Vão decorando aí essa referência que eu acabei de falar. O que levou a atual cidade de Belford Roxo a ser conhecida como Brejo? Devido ao movimento das marés. Os rios transbordavam, alagando as terras próximas, formando mangues e brejos. Tá ok? Em 1770, século XVIII, no relatório do Marquês de Lavradio, opa, eu conheço a rua Lavradio, o professor fica lá no centro, isso mesmo, Marquês de Lavradio. Lá no relatório dele, o engenho foi registrado sob a posse de Apolinário Maciel da Costa e seu irmão, o padre Antônio Maciel da Costa. Quer dizer, um padre já tinha propriedade, né? Junto com o irmão dele, Apolinário. Então, no século XVIII, gente, nessa época, a produção, então, do chamado Engenho do Brejo já era a terceira maior dentro da freguesia de Santo Antônio de Jacutinga, o que trouxe relevância local. Vamos lá, vou repetir. Tinha a freguesia de Santo Antônio de Jacutinga. E dentro da freguesia de Santo Antônio de Jacutinga, tinham vilarejos e tudo mais. Tinham terrenos. Dentre essas terras, o Engenho do Brejo, que é o nosso atual Belford Roxo, era a terceira maior em relevância na produção, tá? De cana-de-açúcar e de outras coisas mais, tá? Era a terceira maior dentro ali da freguesia de Santo Antônio de Jacutinga. Como se destacou o Engenho do Brejo dentre os povoados que existiam dentro da freguesia de Santo Antônio de Jacutinga? O Engenho do Brejo foi a terceira maior em produção de cana-de-açúcar na freguesia de Santo Antônio de Jacutinga. Beleza? Anos mais tarde, após uma sucessão de proprietários, olha só o que eu te falei, é muito proprietário, eu acho que não valeria a pena colocar aqui todos os proprietários que Belford Roxo teve, porque eu acredito que na sua prova isso é irrelevante. A não ser que dê uma loucura lá, o cara que faz as questões lá da IAM, não, vou botar aqui quem foi o 12º, terceiro, sei lá, proprietário de Belford Roxo. Pô, é uma loucura isso, entendeu? Acho uma covardia, acho que não. Então, eu resumi aqui nessa frase. Anos mais tarde, após uma sucessão de proprietários, o engenho foi vendido pelo padre Miguel Arcanjo Leitão ao Visconde de Barbacena. Tá? Esse Visconde de Barbacena tem um nome aí, mas eu prefiro botar o apelido dele aí, né? Antonomásia, se eu não me engano. Isso, Antonomásia. Visconde de Barbacena, que era pai do Conde de Iguaçu, tá? Esse Visconde de Barbacena, ele também tinha um sobrenome Caldeira Brandt. Então, após a morte do Visconde de Barbacena, a região passou a ser administrada por quem? Pelo Conde de Iguaçu. Opa, Nova Iguaçu. Ah, mas Belford Roxo não era de Nova Iguaçu? Ah, será que era de Nova Iguaçu devido ao Conde de Iguaçu? Justamente. Aí era uma freguesia que fazia ali, compunha, né, a região de Nova Iguaçu. Santo Antônio de Jacutinga. E aí, por tabela, Belford Roxo também era de Nova Iguaçu, né? Mas vamos lá. Pedro Caldeirão Brandt, em 1843. 8 anos depois, aí eu já calculei, né? Porque lá onde eu pesquisei estava 8 anos depois, eu botei 1851, depois eu joguei essa referência de 1851 para a gente ver se batia. As terras da fazenda do Brejo foram vendidas ao comendador Manuel Coelho da Rocha. Tá? Vale salientar, gente, que mesmo sendo vendida, deixa eu botar aqui, que mesmo sendo vendida ao comendador Manuel da Rocha, a região ainda fazia parte das terras do então Conde de Iguaçu, aquilo que eu falei.
fazendo com que isso, Belfor Roxo seja um município da Nova Iguaçu, de Nova Iguaçu, né, durante boa parte do século XIX, tá ok? E do século XIX. Do século XIX e do século XX. Até porque Nova Iguaçu ele tem a separação em 1990, mas aí a efetiva emancipação, né, em 1993. A gente vai ver uma diferença sobre isso, tá ok? Vamos lá. De 1851 em diante, a região que conhecemos hoje como Belfor Roxo ficou com o comendador Manuel Coelho da Rocha. Se lembra que eu pedi para vocês decorarem esse nome? Esse nome é importante, tá? A propriedade ficou com sua família durante algumas gerações. E isso foi bom para Belfor Roxo. Por quê? Essa família do comendador Manuel Coelho da Rocha foi responsável por fazer diversos avanços na infraestrutura do local, que já tomava a forma de vila. Aos poucos, as terras foram loteadas. Isso é que é terrível, tá? Após ter passado por vários proprietários, a região conhecida como Brejo teve avanço significativo em sua infraestrutura local, a deixando como forma de vila. Em qual família esse acontecimento é evidenciado? A família do comendador Manuel Coelho da Rocha. Tá ok? Vamos lá. Em 1875, um importante acontecimento. Vamos lá. Em algumas literaturas que vocês vão ver, que eu sei que tem gente que gosta de criticar, eu quero erro, eu quero encontrar um erro para poder colocar ali. Mas não é isso, gente. A gente tem que parar com isso. A gente tem que incentivar as pessoas e tal. Se tiver algum erro aqui, você fala comigo, que a gente coloca uma nota explicativa ali e tal. Porque a história lá, ela é muito rica. E assim, como muita coisa estava como tradição oral, sei lá, e foi se perdendo ao tempo, vocês vão ver muitas informações desconexas, tá? E eu fiz questão de colocar aí, ó, uma coisa. Em algumas literaturas vai dizer que em 1816 é que teve a inauguração dessa ferrovia. Se você for procurar no Wikipedia, vai com outra. Mas o que eu procurei? Eu procurei dentro lá da UFRJ e do IBGE. Então vai por mim. 1875, um importante acontecimento. Né? Aí eu botei, em algumas literaturas vai estar 1816, o que é uma incoerência devido ao fato da estrada de ferro Rio Douro ter sido inaugurada em 1875, tá? Foi autorizado em 1875 a implantar uma linha férrea. A estrada de ferro Rio Douro começou a ser construída em 1876. Registra-se que a conclusão toda dela foi só em 1912. Isso mediante nossos historiadores da UFRJ, tá? Ferrovia sendo construída, adutores sendo levados. Foto aí da época, né, em preto e branco. Uma locomotiva de 1200, caramba, antiga, hein? Não sei se esse número tá certo ali. Olha só fotos de onde hoje é a estrada de ferro, né, Rio Douro. Olha só onde ela está, gente. Aqui, ó. Antiga estação ferroviária Rio Douro. Tá ali, não sei se é a região de Japeri, né? Não sei, é por ali. Mas tem uma foto aí do local, tá? Se vocês procurarem no Google Maps, vocês vão ter endereço para poder, inclusive, visitar, né? Aqui, ó. A Associação de Moradores do Rio Douro e adjacências, né? É uma antiga, uma construção antiga, né? Tá ok? Vamos lá. Olha a foto dele aí, hein? É o homem. É um homem. Tem um cara aí que eu gostei, a beça na internet, que ele fala do cria. Que esse é o verdadeiro cria de Belfor Roxo, né? O cria de verdade. Na sede da estação foi criado, então, um registro central, que teve como chefe da primeira divisão de águas o engenheiro Raimundo Teixeira Belfor Roxo. Alguns colocam ele com o nome de Augusto de Brito Belfor Roxo, mas vamos nos ater aqui ao Raimundo Teixeira de Belfor Roxo, que é o mais comum nas literaturas que eu tenho pesquisado aí nos canais oficiais, tá bom? Com relação às datas que a gente falou ali do Rio Douro, não acredito que isso não seja relevante para a sua prova. O que você tem que ter em mente é o seguinte:
tá? A Estrada de Ferro Rio Douro, ela atravessou o Engenho do Brejo, que é a nossa atual Belfor Roxo, tá? Em terras cedidas pelo comendador, lá Coelho da Rocha, que eu tinha falado. A finalidade era permitir a colocação de tubos de ferro em busca de quê? De água, nas nascentes do rio São Pedro, Tinguá e Enxerém, tá bom? Proporcionando assim o quê? Uma fonte de água para a nossa gloriosa Belfor Roxo, tá? Vou voltar aqui à aula. A foto aí do Raimundo Belfor Roxo, vocês vão ver aí, eu fiz umas perguntinhas aqui, né? Como homenagem póstuma, eu acredito que fizeram a esse homem, importante homem, engenheiro, seu nome foi dado à antiga fazenda, ou Engenho do Brejo, por onde passavam os trilhos da Estrada de Ferro Rio Douro. E a água encanada que alimentou durante décadas os chafarizes, né, do Rio de Janeiro, além de circunvizinhanças ali do Engenho do Brejo mesmo, tá bom? Inclusive eu já vi em alguns canais a foto, dele, uma outra foto, só que essa é a foto real, tá? Uma curiosidade, eu vou contar uma curiosidade aqui dele ainda, peraí, deixa eu voltar aqui à aula. Como podemos notar, até aqui a região de Belfor Roxo funcionou como uma espécie de engenho, que depois foi desmembrado em vários outros engenhos. Isso é muito importante. Ela era uma espécie de engenho, mas os engenhos lá não eram pequenos naquela época. Os engenhos eram terras grandes, né? Belfor Roxo é grande. Tem um mapa dela aqui. Inclusive, não sei se mas eu acho que eu tenho um mapa dela aqui. Belfor Roxo é grande. Então ali era um engenho, né? Em Jacarepaguá também tem algumas ruínas de algumas coisas que a região toda de Jacarepaguá era de uma pessoa só. Então, normal isso, tá? E depois essa região foi sendo desmembrada aos poucos e tudo mais, ok? Mas isso que é importante. Belfor Roxo funcionou como uma espécie de engenho e depois foi desmembrado em vários outros engenhos. Qual foi o importante acontecimento em 1875 e o que acarretou para Belfor Roxo? A Estrada de Ferro Rio Douro atravessou o Engenho do Brejo em terras cedidas pelo comendador Coelho da Rocha e trouxe a possibilidade de se ter mais acesso às águas devido à colocação dos tubos de ferro em busca das nascentes no rio São Pedro, Tinguá e Enxerém. Ok? Aí eu pergunto para vocês, já estamos chegando no século XX, ou seja, está quase no finalzinho, né? Quem foi o engenheiro Raimundo Teixeira Belfort, com T, depois botaram D, né, que aqui no Brasil é uma festa, Roxo, e qual foi sua contribuição para a cidade de Belfor Roxo? Ele foi inspetor-geral de obras do Rio de Janeiro, juntamente com o engenheiro Paulo de Fronten. Você sabe onde está Paulo de Fronten, né? Aquele viaduto Paulo de Fronten, foi lá no Rio Comprido. Solucionou o problema da escassez de água que sofria o Rio de Janeiro. E o efeito dos dois ficou conhecido como o milagre das águas. Por isso que em algumas literaturas você vai ver também como Belfor Roxo como o milagre das águas. Os dois atuaram em um projeto que proporcionou o abastecimento de água em um período de estiagem da Baixada Fluminense. E a cidade do Rio de Janeiro passou em 1888, tá? Vocês se lembram lá atrás que falamos sobre o Conde de Iguaçu? Então, Pedro Caldeira Brant, que em 1843 herdou as terras e continha o Engenho do Brejo? Então, continua sendo, o Engenho do Brejo continua ainda sendo parte aí dessa grande Nova Iguaçu, né? Que também compunha lá a Jacutinga, tá ok? Tá, uma curiosidade, eu esqueci de falar. Mas é só curiosidade mesmo. Em 1888, em algumas literaturas dizem que Dom Pedro II desembolsou do próprio bolso um valor substancial para que Raimundo Teixeira Belfor Roxo fosse educado lá na França, né, estudasse
engenharia, arquitetura, tem até uma escola de calçadas e pontes que ele estudou lá e tudo mais, entendeu? E isso aí contribui, né? Século XX, 1900. Durante boa parte do século XX, Belfor Roxo foi distrito de Nova Iguaçu. Beleza? Agora tá claro isso. Tá claro, como a luz do dia. Vou botar aqui. Em 1931, Belfor Roxo recebeu a visita do presidente Getúlio Vargas. Ele vinha de Nilópolis e parou na praça central de Belfor Roxo. Olha o que aconteceu. Ele recebeu uma ovação da população, né? Foi saudado pela família Coelho da Rocha, que é uma família importante. Você viu? A Coelho da Rocha, ela foi muito importante porque ela desenvolveu várias coisas na região de Belfor Roxo, tá? E dela recebeu um convite ali para se dirigir a um solar, uma majestosa construção no alto de uma colina, onde se descortinava um lindo panorama, né? Ah, vem cá, Getúlio, tal. Getúlio foi lá e tudo mais. Isso foi importante para a região, né? Até para Getúlio Vargas, que era o atual presidente, dar uma olhada com mais carinho na região. Em 10 de junho de 1958, foi um dos grandes momentos vividos por Belfor Roxo, quando ainda era distrito de Nova Iguaçu. Gente, aí entra a Bayer. Na ocasião, gente, sabe quem visitou aí? Foi o presidente Juscelino Kubitschek, e ele estava naquele plano de metas e tudo mais, aquela coisa toda, né? E a região, ele foi para inaugurar o quê na região, em 1958? Um complexo industrial. Esse fato foi noticiado não só pela imprensa nacional, como também internacional por conta da Bayer. Porque a Bayer está até hoje lá, né? Não é a Bayer? Vamos lá. Em 1999, a Lei Estadual número 1640 desmembrou Belfor Roxo e Nova Iguaçu. Tá? Belfor Roxo se tornou município após a emancipação de Nova Iguaçu em 3 de abril de 1990. O município de Belfor Roxo foi instalado em 1º de janeiro de 1993. E uma curiosidade, tá? O primeiro prefeito de Belfor Roxo, né, que tomou posse em 1º de janeiro de 1993, foi o Júlio da Costa dos Santos. Júlio da Costa dos Santos, conhecido como Joca, tá? Isso é uma curiosidade, né? Vai que. Mas cada político ele vai puxar a sardinha pro seu lado. Então não sei se vão falar do Joca na prova. Mas aí é mistério. Qual foi a figura ilustre em 1931? Em 1931 vinha de Nilópolis e acabou visitando Belfor Roxo, sendo ovacionado em sua praça central. O presidente Getúlio Vargas. Quem foi a figura ilustre que visitou Belfor Roxo em 1958 e inaugurou um complexo industrial, incluindo a Bayer? O presidente Juscelino Kubitschek. Quando Belfor Roxo foi estabelecido? A cidade de Belfor Roxo foi... Quando Belfor Roxo foi estabelecida... Vou botar aqui como município, né, desmembrado de Nova Iguaçu. Dia 3 de abril de 1990. Quando Belfor Roxo foi instalado como município? Em 1º de janeiro de 1993. Tá ok? Tem essas diferençazinhas aí. Tá? Como eu falei anteriormente, o nome da cidade é uma homenagem ao inspetor de obras públicas Raimundo Teixeira Belfor Roxo, que junto com o engenheiro de Paulo de Fronten solucionou o problema da escassez de água no Rio de Janeiro no final ali do século XIX, iniciozinho ali do século XX. Tá? Aí os brasões, vou aproveitar logo, vou matar logo a questão dos brasões para não ficar 2 vídeos, né? Ó, o primeiro brasão aqui tem o milho, tem a cana de açúcar, tem o laranjal à beira da ferrovia.
o sol nascendo. Tem as 8 torres aqui. Professor, só tô vendo... Sempre aquele reclamão, né? Só tô vendo 3 torres. 3 torres não, cabeça. Aqui, ó. Ih, rapaz, peraí, são 8 torres, tá? Inclusive na literatura oficial, que é a lei orgânica, vão dizer que são 8 torres. 1 torre, 2 torres, 3 torres, 4 torres, 5 torres. Peraí, acho que eu contei errado. Deixa eu botar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 torres. Opa, a caneta aqui é mágica. 8 torres, tá? O símbolo passou desse aqui, para esse. Esse aqui tá valendo desde esse ano de que a gente tá, gente? Tanto é que ali, ó, 2025. Aqui, ó, 2025, tá ok? Vou explicar melhor, tá? Não vou explicar o antigo, porque eu acho que não tem necessidade. Continua com as 8 torres ali, né? Vou explicar o novo, tá? Ah, tem uma coisa que eu queria mostrar pra vocês. Não era isso não. Peraí. Ah, tá. Aqui, ó. Lei Orgânica do município de Belfor Roxo. Olha só a lei orgânica, gente. É uma loucura. Quais são os símbolos da cidade de Belfor Roxo? Vai estar aqui, ó. Símbolos do município. Bandeira, hino e brasão. Não é igual lá de Magé, né? Que tinha aquela questão dos slogans e tudo mais. Esse aqui, ele vai explicar o brasão. Só que essa explicação do brasão aqui, eu não vou ler essa explicação aqui, não. Tá? Até porque eu acho que nem é uma questão de cair. É porque essa explicação aqui ainda está fazendo referência a qual? Está fazendo referência... Deixa eu ver aqui, ó. Botar aqui de novo. Está fazendo referência a esse brasão aqui, ó. É, meus amigos. Então, assim, lá no... Aqui está fazendo referência ao antigo brasão. Então, não vamos ler. Mas, de qualquer forma... Aí depois vai falar da bandeira, que sofreu alteração, né? Vai falar também do hino, que o hino, né? Que fala sobre o brejo e tudo mais. Interessante, vocês derem uma olhada nisso, tá? Mas, a título de conhecimento, tá? E aí, o que eu fiz? Eu copiei a explicação e deixei aqui, e vou deixar no material. Tem até uma palavra interessante, que é essa palavra aqui, ó. Ih, não, peraí, acho que vocês não estão vendo a mesma coisa, peraí. E deixei no material que vocês vão poder baixar, tá? Essa palavra hipotrocoide, cara, hipotrocoide é uma roleta curva, tá? Traçada por um ponto fixo. Mas enfim, deixei isso aí para vocês também no material, vocês vão poder ler com mais calma. Agora, o novo brasão da cidade. Brasão atual da cidade de Belfor Roxo. O novo brasão de Belfor Roxo foi implementado com efeitos retroativos a 2 de janeiro de 2025. A aprovação ocorreu de fato em 10 de janeiro de 2025 pela Câmara de Vereadores da cidade. Tá ok? Olha só o brasão, que coisa bonita. Vamos descrever esse brasão, né? Vamos lá. Esse BR aqui, ó, eu deixei tudo escrito aqui, ó. As cores, vocês estão notando aí que são cores azul e branca, bem fortes, tá? Ele continua aqui, ó, com suas 8 torres, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, são torres geminadas, professor? São torres geminadas, se você quiser pensar assim, tá bom? Mas são 8 torres. E por que essa coroa aí, em formato de das torres, ela é prateada? Porque Belfor Roxo nunca foi capital do Brasil, né? E nunca foi a capital, né, do nosso Brasil. E como o Rio de Janeiro já foi, a do Rio de Janeiro, ó, quer ver? A do Rio de Janeiro, ela é dourada. Beleza? Ela é dourada e a do Rio de Janeiro. Aqui, ó, o mapa de Belfor Roxo. Olha como é que Belfor Roxo é, ó. Observem bem esse mapa. Olhem bem para esse mapa. Vê se não é o mesmo mapa que tá aqui. Ó. Aqui, ó. Aquele aqui, ó.
Aqui o mapa aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui, ó. Aqui o mapa, ó. Tá? O mapa de Belford Roxo, ele tá no brasão de Belford Roxo. Vamos explicar cada parte, tá? O BR fazendo referência ao nosso Brasil, tá ok? O sol entre as montanhas como fontes de luz, energia e esperanças que renovam todos os dias, que se renovam todos os dias. Amanhecer do dia representando um novo tempo para a cidade. Coisa linda, hein? 8 torres formando uma coroa prata. O nome Belford Roxo sobre a faixa dourada. A faixa dourada simboliza o quê? Grandeza da cidade. Tá? Belford Roxo. Pensaram que iam botar uma faixa roxa? O lema: segurança, virtude e propriedade. Segurança, virtude e propriedade é o que eles defendem, né? Prosperidade. Prosperidade representa os objetivos da cidade. As datas: 1993, quando ela efetivamente, né, foi levada ao grau de município, né, de cidade, e 2025, quando houve essas alterações. Milho de um lado versus indústria do outro. O que é o milho de um lado e a indústria do outro? O milho, ele faz referência ao engenho do Brejo, gente, que foi fundamental para o desenvolvimento econômico. Já a indústria do outro lado faz menção à instalação da Bayer do Brasil na região, tá? Milho de um lado e indústria do outro, tá ok? Tem uma águia aí na intersecção, não é dos quadrantes, né? Porque aqui não são 4, mas é 1, 2, 3. Tem 3 divisões aí. Essa águia aí na intersecção, não é quadrante não, mas tá aí, né? De todos os quadrantes, para representar que a liderança e espírito vitorioso estão presentes em todos os eixos que movem a cidade. Olha que coisa bonita. Vamos dizer que isso é bonito. Não é Belford Roxo, rapaz. Respeita. O mapa da Belford Roxo é como uma estrela, tem no mapa dela uma estrela guia da cidade, as seguintes premissas em forma de bandeira. Da esquerda para a direita, vamos ver lá. Ó, da esquerda para a direita, olha só que bonito. Aqui vai estar saúde, habitação, educação e aqui vai ter tecnologia, tá ok? E o mapa da cidade é a estrela que norteia, né? A estrela guia. A cidade é norteada por esses valores, né? Tá ok? Aqui ao lado, gente, é o rio Sarapuí e as suas margens aí, os laranjais, né? Por fim, temos o rio Sarapuí, que foi importante no desenvolvimento da região, vocês sabem muito bem disso. Daquela questão lá que eu expliquei, né? Que levava, né, materiais para a corte, né, e tudo mais. E os laranjais que foram plantados às margens deste singular, as laranjas que foram plantadas, né, às margens deste singular rio. Tá ok? Ainda não acabamos ainda, mas está faltando um pouquinho. Habitantes. De acordo com o IBGE, a população de Belford Roxo no Rio de Janeiro era de 483 mil. Então decorem isso, por favor. Por favor. Pode ser que seja cobrado, aí a gente não sabe, né? Como é que é o mistério. Área territorial, 78.985 quilômetros quadrados. Escolarização. A escolarização, ela de 6 a 14 anos, 96,2% ela consegue. Isso aqui tudo eu tirei do IBGE, tá, gente? Não é da minha cabeça, não. Qual região do Rio de Janeiro? Na Baixada Fluminense, mas ela fica onde? Na região metropolitana do Rio de Janeiro. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, porque é IDH, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, o M vem de municipal, ele vem em uma crescente. Foi analisado de 1991 a 2010 e ele estava numa crescente 0,68. O que significa isso? 0,68. Significa que ele está numa média aceitável, né? Se ele ficasse de 0,1 a 0,499, seria abaixo do desenvolvimento humano. Mas de 0,5 a 0,7999 representa um desenvolvimento médio. Então ele está na média, tá ok? E quando ultrapassa 0,8, aí é a Noruega, né? Esses países aí bonitos, cheios de gelo.
Não, nem precisa disso, né? Acredito que os Estados Unidos esteja 0,8, alguns outros países também esteja assim. Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui, ó. Ele faz... isso é importante, gente, ó. Faz divisa com quais municípios? Nova Iguaçu, Mesquita, São João de Meriti e Duque de Caxias. Quem nasce em Belford Roxo é... Tem alguns lugares aí dizendo que como é que é? Belford Roxo é Fluminense. Cara, lá no site do IBGE, eu não vou discutir com o IBGE. Belford Roxense. Coisa linda. Possui distritos. Belford Roxo não tem distritos, apenas o distrito sede. Isso significa que toda a área do município é o mesmo distrito. Ó, que não seja só as minhas palavras, tá? Voltemos aqui no site, rapidinho, já está acabando, gente. Eu juro. Isso aqui é a lei orgânica, beleza? Se eu der um Ctrl F aqui e escrever a palavra distrito, ó, distrito, beleza. Aí fala lá, acho que tá explicando aí o brasão, né? Ó, o município poderá dividir-se para fins exclusivamente administrativos, no artigo 12, em distritos, vilas e bairros. Poderá. Isso porque ele não é dividido. O distrito é parte do território do município, dividido para fins administrativos. Não tem nada falando de distrito. O distrito poderá subdividir-se em... Porque ele poderá. E quando ele for dividido em distrito, já tem algumas leis que já prevêem algumas ações a serem tomadas, tá? Distrito, tá vendo? Todas as palavras distrito, você encontra ela 16 vezes na lei, tá? E a última vez que você encontra é lá no artigo 226 da Lei Orgânica de Belford Roxo, você encontra a palavra distrito. Tá ok? Aqui mostra... Mata a cobra e mostra o pau. Pontos turísticos. Esse é o ponto final, tá, gente? Estamos acabando. Casa da Cultura, um espaço dedicado à preservação do patrimônio local, com exposições e eventos locais. Coisa linda. Ruínas da Fazenda do Brejo, que eu já mostrei lá em cima, né? Se vocês quiserem, as ruínas, né? Eu mostrei aqui, ó. Aqui, ó. Que eu já tinha mostrado. Você pode visitar, tá ok? As ruínas. Acho que vale a pena. A Bica da Mulata. Gente, essa Bica da Mulata é uma estátua de ferro fundida famosa, tá? Ela é a famosa fundição do Val Dosner. Eu acho que o nome dele é mais ou menos esse. Essa foi uma das 182 esculturas que Dom Pedro II tinha guardado, né, que ele tinha trazido da França. E ela é a deusa das águas, a musa grega Euterpe. Ela foi escolhida para quê? Para lembrar o que, gente? O milagre das águas. Também o início do fornecimento de água potável no município, tá? É uma estátua intrigante, tá? O monumento do século... É um monumento do século XIX, né? A estátua foi instalada na Praça Getúlio Vargas, no centro da cidade, em 1995, tá? É um verdadeiro ponto turístico, muito querido pelos moradores. Com a revitalização agora da rotatória ali da Bayer, né, e os serviços de paisagismo, recentemente o monumento foi colocado na rotatória com um chafariz. O novo local conta com apresentação ambiental, mas a escolha foi muito questionada pelos moradores, tá? Os moradores falaram muito. Olha só que bonita. Rapaz, parece até a estátua de um filme que eu vi, um filme chamado, sei lá, um filme do Ryan Reynolds, comédia, né? É legal. Enfim, aí ó, olha que coisa bonita, gente. A Bayer lá no fundo, tá muito bonito. Não, tá top. Nossa PM aí rodando ali. Aqui são as referências. E é isso. E é isso, pessoal. Eu espero ter contribuído aqui com vocês. Até para vocês poderem irem estudando, porque agora o inimigo é outro. Podem haver algumas inconsistências mediante aos sites que vocês forem lendo, mas eu juro para vocês que eu pesquisei e ponderei as informações aqui mediante aos sites oficiais, que para mim eu considero o IBGE e o UFRJ como oficiais, tá ok? Foi feito com muito carinho, muita dedicação, tá? Especialmente para vocês, totalmente gratuito.
E esse material vai ficar aqui também na descrição do canal, tá ok? Peço a vocês novamente, se inscrevam no canal, por favor. Dê o like, espalhem esse vídeo, tá ok? E ajudem o professor André Mistério a continuar a promover esse canal. Agora a gente está numa meta aí que o YouTube botou de 1000 inscritos, eu tô com 600 e pouco. Então quem já faz parte dessa história aqui comigo, vamos construir juntos, tá? E eu pretendo, ainda esse ano, fazer um grupo de WhatsApp de uma mentoria, né, gratuita. Então, se é gratuita também, ó, não vai ficar me chacoalhando lá também não, tá? Mas eu vou procurar dar o meu máximo nessa mentoria para vocês, tá ok? Só tô analisando aqui as condições e tudo mais. Botando material nesse grupo, né? Vai ser um grupo que, obviamente, só eu vou mexer, né? Para poder mandar para vocês. E vou deixar livre lá para vocês botarem aquelas carinhas, aqueles, né? Fazer enquete e tudo mais, tá bom? Então, sigam o canal, compartilhem, isso vai ser muito importante para mim. E a todos, agora, Belfor Roxo e Caxias também, né? Bons estudos, tá? Fiquem com Deus, que Papai do Céu abençoe essa semana de vocês e as próximas também. Tchau, tchau.